Eis-nos aqui, minhas irmãs e meus irmãos. Eis-nos aqui, convosco, queridos cartuchos. Proclamavam sempre as fiéis badaladas dos sinos da cartucha em cada hora canónica até a meia-noite. Eis-nos aqui, estamos convosco. Eis-nos aqui, cidade de Évora. A clausura abriu-se. A aparente contradição dos termos aconteceu em Évora, no mosteiro de Santa Maria Scalacelli. Foi há 60 anos que os monges regressaram a este lugar que já lhes pertencera. Mas agora, sendo poucos, já idosos e doentes, determinou a ordem cartusiana que partam para outro mosteiro, para uma comunidade maior. Évora acorreu ao seu mosteiro para agradecer àqueles que não via, mas sabia estarem ali, mantendo uma ligação contínua que unia a cidade ao céu. Que a cartucha de Évora seja sempre uma escada para o nosso encontro com Deus, pelas mãos de Maria, a escada para o céu. E que hoje a esperança permaneça no nosso olhar que vê partir, mas que no compromisso guarda em nossos corações o grande testemunho de vida, a grande pregação do silêncio que os nossos queridos cartuchos nos souberam deixar. Ultimamente a sociedade já não prepara para isto. Nós tivemos bastante sucesso nos inícios, entraram 2 vezes 3. 3, o irmão Antônio com outros 2, e depois, uns anos depois, outros 3, e os 3 mutuamente se apoiavam. Posteriormente já foram entrando um de vez em quando, e a ele próprio já a solidão era maior e lhe custava mais. Portanto, cada vez começamos com uma certa facilidade e cada vez foi mais difícil, em parte porque a igreja e a própria sociedade foi diminuindo em fervor ou em fé nos nossos arredores. E isto acontece em toda a Europa, mas nós temos cartuchas em Argentina, Brasil, Estados Unidos e Coreia, onde ali há vocações. Antão Lopes é padre e cartucho há 65 anos e está em Évora há 5 décadas e meia. Tantos anos que este espanhol já se habituou a falar com Deus em português. É curioso que eu aqui procurei, mesmo comigo mesmo, cheguei com 30 anos. Com 30 anos é fácil mudar uma língua, aprender outra língua. E comecei aqui nesta casa, a língua da casa nos recreios, nas notas que se põem para toda a comunidade, na porta da igreja, etc., é o portugués. Nós temos falado portugués, ou portuñol, en todo caso, eu já pessoalmente prefiro falar portugués, parece que me facilita mais. E quando vem a minha família, alguns notam que eu falo já mal o espanhol. A sociedade, se por um lado olha estes homens como gente de opções bizarras, em fuga do mundo, sente, por outro lado, o fascínio por aqueles que não cedem à tendência dos tempos, à volatilidade das modas e jogam a vida inteira numa atitude de confiança que não vacila nem duvida. Eu sempre digo que não somos melhores, somos diferentes e ninguém pode negar-me isto. Não somos melhores e somos diferentes, somos bichos raros, ou como queiram chamar, fizemos uma vida, e por isso somos tão poucos, uma vida muito original, muito diferente, mesmo diferente dos outros monges. Os outros monges, os beneditinos, os trapistas, se retiram do mundo, e dentro do convento vivem juntos, comem juntos todos os dias, e conversam com mais frequência, e trabalham juntos. E o cartucho, o jovem cartucho, entra aqui, entra no convento e o metem numa cela, separado dos outros cartuchos. E passa a semana eles sozinhos e os outros cartuchos. Portanto, mesmo no mundo monástico, somos raros, somos especiais, somos diferentes.
E foi esta diferença que distingue o monge Cartucho que um dia impressionou um jovem universitário chamado Antão Lopes. É que estava na universidade. E estávamos um grupo de estudantes, seríamos 6, 8, e havia ao lado, perto de nós, um grupo de 3 ou 4 catedráticos, professores. Um deles acababa de entrar o seu filho na Cartucha. E contava aos outros que o seu filho tinha entrado na Cartucha, se levantava a meia-noite para cantar, e eu deixei de escutar, de conversar com os meus colegas, e comecei a ouvir, e me fascinou, me entusiasmó ver que aquilo era 100%. Eu pensava em dar-me a Deus, estava pensando onde poderia eu ser mais para Deus do que era já atualmente, etc. E aquela conversa foi o início de, diríamos, o aparecimento da palavra Cartucha na minha vida. Aqui no claustro, o mundo não chega. Apesar do verde, este é um lugar de deserto. Mas também não se trata de aridez. Antes de espaço, de vagar, de dimensão para que o silêncio se imponha. Silencio no sentido de facilitarnos a lectura e a oração e de darnos uma paz é que nos dá força a alimentar, no sentido de que a nossa força vem disso, de que nos encontramos conosco próprio e nós é que encontramos a Deus, por assim dizer, e a facilidade para seguir. Nós costumamos dizer que os que vão embora por culpa da solidão, os que ficamos por causa da solidão. A solidão é, por aqui, a lente que permite maior nitidez quando se busca um rosto para Deus. Mais nitidez porque mais tempo. Eu distinguiria, não digo que não somos melhores, mas o que sim é verdade é que destinamos mais tempo a ler a Bíblia, a falar com Deus e terminamos conhecendo a Deus melhor. Eu noto esta diferença quando falo com as pessoas de fora, costumo dizer que a palavra Deus para cada um tem um sentido diferente. Estou falando com as pessoas e me pergunto, que entende esta pessoa por Deus quando está nesta conversa? E nós terminamos por conhecer mais e melhor a Deus. Eu próprio, depois de 65 anos, reconheço que conheço a Deus melhor que quando entrei com 20. Por quê? Porque dediquei muito tempo a isso, a ler e a falar e a pensar. Não é mérito, sino permite um resultado da dedicação. E outros, pues, dedican a misa aos domingos e pronto. E, claro, assim é mais difícil. Habitar a clausura, alimentar-se do silêncio, é também um desafio intelectual. Por isso, desde sempre, qualquer mosteiro tinha na sua biblioteca um tesouro. Ela é a prova que aqui não há lugar para alienação nem fugas do mundo. São escolhas amadurecidas e estudadas, intelectualmente sólidas. A proximidade de Deus é sempre uma busca do monge. É próximo daquele que se deixa procurar por ele. Ele é tão próximo que ele nos procura. Eu diria que por comentar a sua proximidade. A proximidade é uma palavra que alude à distância, a metros. E isso não depende de Deus, depende de nós. Deus é próximo, somos nós que estamos mais ou menos próximos de Deus conforme nós queremos. Deus, que claro, está próximo, está dentro de nós, está criando-nos continuamente. Agora, cada um de nós é que está mais ou menos próximo de Deus conforme Ele quer. Depende de nós, não dele. António é um irmão cartucho português vindo de Moçambique. Recolheu-se em Scala Coeli há mais de 50 anos. Ainda tem a energia para assegurar aos companheiros alguns serviços que passam pelo cuidado das roupas, lavar e remendar, ou atender quem aqui chega para trazer algo para os monges ou lhes implorar
orações. Também ele ficou impressionado com o gesto de carinho que naquela tarde Évora demonstrou aos seus monges. A gostar, pessoas que eu nem me lembrava, pronto, pessoas antigas e novas estão por aí, pronto, já os eu reconheci, deram-se a conhecer e, portanto, gostei bastante. O irmão António era um bom irmão aqui muito próximo do portão e conhecia muita gente. Sim, até hoje. O resto já, seja o que Deus quiser. Não é? Parte com saudades das pessoas que conhecia. Sim, ontem estiveram, hoje também estiveram, esta senhora com quem falaram, simpaticíssimos, todos simpaticíssimos, e pronto. Ainda se lembra do dia em que entrou na Cartucha pela primeira vez? É 11 de janeiro de 1965, 65. Nestes dias em que os monges se vão despedindo de Évora, vão sentindo também a fragilidade da separação, do lugar que sempre habitaram, dos amigos que há muito são próximos, ou dos irmãos que partiram e repousam neste recanto de claustro. Eu sempre pensei, nós pensamos aqui, estávamos aqui, queríamos todos, quando nos perguntava a ordem, que queríamos morrer aqui, sentados aqui. Mas sendo 4, o primeiro seria só o único que poderia, 3 seria impossível, a ordem, portanto, ha decidido não esperar mais. Mas nós sonhávamos com ser enterrados aqui, cada um de nós. O coração desprendido do monge não fica indiferente à partida, a deixar o seu claustro, a sua cela de tantos anos. Afectivamente, sim. É uma pena porque todos, o irmão, somos 3 espanhóis e um português. O português leva mais de 50 anos aqui, entrou só com isso da Cartucha, nosotros viemos aqui e voltamos. E, portanto, realmente a mudança afectivamente é sentida, nota-se. Ao fim de tanto tempo e com a idade mais avançada, também estes homens acabam por sentir, agora, algo bem português, a que chamamos saudade. É curioso que nós sentimos saudade porque nós temos crescido aqui e eu próprio vivido mais tempo já aqui que em Espanha. Portanto, nos consideramos monges de aquí. Distinguimos esa vida que se vive aquí con esa relación afectiva con que nos tiñamos con isto. Porque aquí estábamos con un motivo moito especial, que é facernos presentes, e agora vamos a estar ausentes, facer presente a orden en Portugal. E, de facto, nós estamos conseguido moito eco, moita simpatía, moito afecto, moito interese, e nós vivimos aquí sabendo que estábamos considerados e estimados e, sobre todo, úteis, rezando porque pedían nos moitas intervenções, moitas intercesões. E, entón, aquí había, além da vida normal cartusiana, un motivo especial que era a presença da Cartucha em Portugal. Saudade sentem também os que se afeiçoaram a este lugar. Entre as centenas que naquela tarde visitaram a Cartucha de Évora, havia também quem já a conhecesse bem. Arnaldo Amaral já lida com os monges há 50 anos. O pai e o irmão eram serralheiros em Évora e acabaram a trabalhar com os cartuchos na exploração agrícola do mosteiro. Sim, eles tinham ali a quinta que era cultivada, vinha para a cidade o cultivo da quinta, que todos os irmãos trabalhavam, e os padres eram em clausura, e os irmãos trabalhavam. Tinham o horário de trabalho, tinham o horário para a oração, e como tal, manteve-se assim durante estes anos todos. De origem espanhola, Verónica está em Évora e fornecia a fruta para os monges. Nós temos uma empresa de frutas e eles semanalmente há muitos anos vão a comprar nossos armazéns. E charlamos, falamos, tem sido sempre são as quartas-feiras, tem sido até agora, e eles têm disfrutado muito de falar conosco, que somos espanhóis, e era um dia muito importante para eles, chegar a quarta-feira e visitarmos. E comem muita fruta? Sim, comem muita fruta, muita. Eles se cuidam muito bem.
frutas y chocolates. Em tempos, estes monges chegaram a ser criadores de gado charolês. Arnaldo tem ainda essa época bem presente. Eu lembro-me que o primeiro casal de charoleses, que estava com o Dom Pedro de Domecq, que ainda me lembro do nome da primeira vaca, foi um casal que foi oferecido pela família de Dom Pedro de Domecq para a Cartucha. A vaca chamava-se Xátria e o touro era o Castelo. Bom, o gado non era para nós comermos, sino para vendermos. E foi interesante esa época porque tratouse dun procurador que chamamos nós, dun irmão encarregado dos traballos da casa, que tiña sido veterinario e sabía de gado. E pronto, ele que fundou comezamos con torino alentejano e pasou para charolés e fundou unha cabana de charolés moito boa. Tudo iso pasou e continúa, existe ainda, son 200 vacas ou 180, máis ou menos, en mãos, a cuidado da Fundación Eugenio de Almeida, nas terras deles. Mas aqui fomos nós que começamos e cuidamos moito tempo. A Cartucha, o seu espaço e os seus monges são um elo de ligação especial a quantos, um dia, também aqui se deslocaram para deixar familiares que se sentiram tocados pela regra de São Bruno. Lembro perfeitamente a entrada dele, viemos cá trazê-lo. Foi um contentamento para a família, ao mesmo tempo foi uma coisa que eu lembro-me da despedida como se fosse hoje. Quando nós o viemos trazer, ele a dizer adeus, depois vinhamos cá 2 vezes por ano, mas ele sempre uma pessoa super alegre, super bem disposto, super feliz. O seu tio, Frei Joaquim Pedro Maria, já falecido, foi o primeiro monge a ser enterrado no claustro de Scala Coeli, nesta segunda fase da ocupação monástica do mosteiro. A família sempre foi uma família católica, portanto gostou, mas foi gostoso. O meu tio avisou uns dias antes, já tinha, eu penso que ele já tinha 40 ou ia fazer 40, avisou que vinha para aqui, deixou tudo, veio com uma malinha, lembro perfeitamente, viemos cá trazê-lo ao fim da tarde, mas estava sempre tão contente e era tão feliz quando nós vinhamos vê-lo que era muito bom. Era muito bom. Foi uma pessoa que marcou, apesar de longe, marcou imenso a família toda e foi extraordinário, sempre extraordinário. Natural de Évora, é também o monge Pedro Cordovil. Está hoje na Cartucha de Montalegre. Portanto, entrou em 1977, março de 77, e foi ordenado em 1985. E neste momento já está na Cartucha para onde esta comunidade irá passar, que é a Cartucha de Montalegre. Um jovem cujo temperamento nada o faria prever que se decidisse pela vida monástica. Pedro era realmente uma explosão de alegria e sempre em movimento e isso tudo. Portanto, escolher esta ordem foi para nós uma surpresa grande. E uma surpresa que custou mais a alguns do que custou a outros, mas ficámos realmente muito surpreendidos e convencidos que ele iria sair mais dia menos dia, mas não, ficou. Até hoje continua com a sua alegria e trabalhando na sua comunidade. Um gesto de sempre, prestes a terminar. A convocação para a oração revela os poucos monges de Scala Coeli e também a fragilidade da sua condição. Eles são os resistentes de uma opção de vida que hoje o mundo não ousa. Irão para a Cartucha de Montalegre, perto de Barcelona. Eu vou agora descansar, vou deixar já de mover-me ou de falar
e a comunidade não vai notar muita diferença, porque a nossa vida cartusiana é a mesma em todas as casas. Com a partida dos monges, o arcebispo da diocese reconhece que tem agora nas mãos um pesado molho de chaves. É um molho de chaves que eu ia dizer pesado e que quero compartilhar com as irmãs servidoras de Deus que vêm povoar esta casa, para que seja um silêncio habitado, para que seja um silêncio fecundo e para que continuemos a acolher. Para a Cartucha de Évora virão as religiosas do Instituto Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. São o ramo feminino da família religiosa do Verbo encarnado, composto por irmãs tanto de vida apostólica como de vida contemplativa. Y para nosotras realmente es una gracia poder venir aquí a la Cartuja de Évora. También es una gran responsabilidad, no solo por la gran cartuja en cuanto a la parte material, se podría decir lo grande que es, sino sobre todo para dar continuidad a la espiritualidad, ¿no? Gran espiritualidad de los cartujos que han vivido durante estos años. Así que pedimos oraciones a todos los portugueses para que también nosotras podamos dar aquí frutos de santidad y de vida eterna como lo dieron los cartujos. Naquela tarde, Dom Antão, apesar da despedida, era um monge feliz, surpreendido com o acolhimento manifestado por tantos. Apesar de que não temos contato com o exterior, somos conhecidos. E é um passo mais. Além de sermos conhecidos, se vê que Portugal é ainda suficientemente cristã para estimar esse tempo, este género de vida. Eles sabem simplesmente que vivimos aqui fechados e cantando a Deus. E apesar de tudo, e não contentam conosco, apesar de tudo, eles entendem, estimam e admiram, diríamos, este género de vida. E essa despedida é simplesmente, para mim, foi uma surpresa, em parte, foi um sinal de como ainda o povo português é um povo sensível aos valores cristãos. Quem sabe os cartuchos voltem aqui. Eu tenho a certeza que em 1834, quando os cartuchos foram expulsos, seria menos acreditável o que eu estou a dizer do que hoje. Porém, em 1960, mais ou menos, eles voltaram. Em 1834, dizer isso motivaria gargalhadas. Hoje, não direi perante a mudança do mundo que provoque gargalhadas. Porém, o homem é um mistério maior que o próprio homem. O homem transcende-se a si próprio e o homem é sempre uma surpresa. Aguardemos. Scala Coeli continuará a ser a escada para o céu. Os cartuchos partem com a satisfação de ver quem chega, quem lhes recebe a casa que deixarão intacta. Partem homens cansados, chegam mulheres jovens. Mas a este lugar, Évora chamará para sempre a Cartucha. Nós costumamos dizer, estivemos aqui todos estes anos, que nós não queremos, não se trata principalmente de que as pessoas sejam cartuchas, sino que sejam melhores do que são. Que um pouco este exemplo que nos damos de levantarnos a meia-noite e de rezarmos, cantamos 4 horas. Dizem-se que os beneditinos são os que melhor cantam e os cartuchos os que mais cantam, mais tempo. É simplesmente para que os outros rezem um pouco mais do que rezam e falem com Deus mais e melhor do que falam. Então, esse é o sentido da nossa vida. Não simplesmente fazer a todos como nós, sino que cada um seja melhor.